Agora com o nosso quadro Cuidar Acima de Tudo, um oferecimento da Drogaria Globo. Cuidar acima de tudo. Oferecimento Drogaria Globo. A acne é uma doença de pele bastante frequente que afeta cerca de 80% dos adolescentes. Os hormônios sexuais que começam a ser produzidos na puberdade são os principais responsáveis pelas alterações da pele, que acaba ficando mais oleosa, com cravos, espinhas. Bom, para falar mais sobre este tema, nós convidamos o Dr. James Lima, que é dermatologista. Ele já está aqui com a gente para a gente falar sobre acne, né? Esse problema que deixa muitas pessoas, não só os adolescentes, né, doutor? Mas muitas pessoas incomodadas. É verdade. Obrigado, Neyara. Obrigado à TV Cidade Verde pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para falar sobre um tema super importante, super comum. É a principal doença, né, dos seres humanos, é a acne. Então é muito bom a gente estar falando sempre sobre isso. Quando que a acne começa a surgir na nossa pele? Então, existem vários tipos de acne, né? A gente tem pessoas mais adultas com acne depois da menopausa, tem acne neonatal, de pessoas que acabaram de nascer. Então, existem diversas fases, diversos tipos diferentes de acne. Mas um dos tipos mais comuns de acne realmente é a acne adolescente, que costuma aparecer em torno entre 8 a 10 anos, às vezes um pouco mais tarde, 11, 12 anos, variável de pessoa para pessoa, de acordo com a entrada na fase da puberdade. Existem pessoas que têm mais tendência à acne do que outras? Existem. A gente sabe que a acne é uma doença que tem muita relação genética, tem muita relação com hereditariedade. Então, pessoas que têm pais com acne, com história de acne, avós com história de acne, têm mais propensão a ter. E, além disso, tem pessoas que têm tipos de pele mais oleosas, já desde a infância, que quando entram na fase de adolescência, elas têm mais propensão a terem as espinhas. Espinhas, né? Acne, elas acontecem mais no rosto ou elas podem também ter em outras partes do corpo? A acne pode acontecer em várias partes. A parte do rosto é uma das principais, sem dúvida, mas a gente vê muitas lesões, muitas vezes, como a gente está vendo aí, né? Lesões nas costas, às vezes na frente do peito, nos ombros, que são regiões mais oleosas naturalmente, né? E aí costuma ter essas lesões. Eu queria que a gente entendesse um pouquinho melhor o que é uma espinha, por que ela se forma. A gente tem inclusive uma ilustração aí que vai explicar melhor para a gente o que acontece com a nossa pele para poder realmente ter uma acne, a formação de uma espinha. Por favor, coloca essa imagem aí para a gente, é uma ilustração que a gente tem aí. Eu acho que fica bem didático aqui para o Dr. James explicar melhor sobre a acne. Então, a gente tem na nossa pele as glândulas sebáceas, que são glândulas que são responsáveis por produzir o sebo, que ajuda a lubrificar a nossa pele. Que é a oleosidade da nossa pele. Exatamente, que gera a oleosidade. O que acontece? Algumas pessoas têm essas glândulas um pouco mais ativas, né, gerando mais seborreia, que a gente chama mais oleosidade, e em algum momento os poros do nosso rosto, quando ficam dilatados, podem ser obstruídos pelo acúmulo de sebo, acúmulo de sujeiras, acúmulo de células mortas, gerando a primeira lesão da acne, que é o cravo, que é o que a gente está vendo aí. A obstrução da glândula sebácea, formando o cravo. O cravo é essa parte escura. Acima, isso, a parte mais amarelada. A parte escura... A parte mais amarelada é o cravo. Isso, a parte escura é a queratina e sebo que estão acumulados lá embaixo na glândula. Quando ele se acumula, ele se obstrui, entope, né? E depois que está entupido, ele se inflama. Essa imagem que está aí é a imagem de uma espinha. A gente vê o acúmulo de sebo e queratina lá embaixo e o vermelho ao redor. Esse vermelho é a inflamação que a gente vê na espinha. A gente sabe que a acne começa com lesões não inflamatórias, começa com cravos, que é aquele pretinho, que não tem inflamação nenhuma. Com o tempo, depois que está muito tempo obstruído, aquele complexo, né, de queratina, sebo, que está tudo acumulado dentro daquele poro, vai se inflamar e gerar uma espinha. A gente pode espremer a espinha? Não, de jeito nenhum. Eu costumo dizer para os pacientes que só o fato de a espinha estar na sua pele, ela já tem um risco de deixar cicatrizes. Quando você vai espremer aquela espinha, você triplica o risco de deixar cicatrizes. E o tratamento da acne é um tratamento muito mais simples quando comparado ao tratamento das cicatrizes de acne. Por isso que eu acho que é super importante falar sobre esse tema. Porque muitas pessoas, muitas vezes, menosprezam muito, falam que é normal da fase da adolescência, que ter acne todo mundo tem, então deixa pra lá.
Mas muitas vezes aquela acne da adolescência que você acha que é tão simples pode deixar cicatrizes importantes para o resto da vida da pessoa. Por isso que é importante já cuidar da acne no início, né? Nos primeiros sinais. Assim que surgir o aumento de oleosidade, os primeiros cravinhos, já é importante iniciar o tratamento. A gente não deve encarar a acne adolescente como uma coisa normal, uma fase da vida, porque é uma doença que pode deixar cicatrizes que são estigmatizantes para o resto da vida da pessoa. E quais são os tipos de tratamento, doutor? De um modo geral, eu costumo falar para os pacientes que a gente precisa organizar os produtos que usa no rosto. O adolescente, ele não é tão propenso a usar muita coisa no rosto. Então, a gente costuma organizar um sabonete adequado, que controle um pouco a oleosidade, um protetor solar, porque o sol piora a oleosidade, aumenta a chance de ter espinhas, aumenta a chance de ter manchas. Então, um protetor solar que deixa a pele um pouco mais sequinha, não fique tão oleoso. Um hidratante facial específico de pele oleosa. Quando a pessoa tem a pele oleosa, mesmo assim ela deve usar hidratante? Mesmo assim deve usar. Hoje em dia os estudos mostram que a pele oleosa ela é menos hidratada do que a pele normal. Antigamente a gente achava que o sebo da pele oleosa, a oleosidade servia como hidratante. Hidratação, né? E a gente sabe hoje em dia que não. Na verdade ela é menos oleosa. A pele com acne hoje em dia, ela é tida como se não tivesse uma barreira íntegra, como de uma pele normal. Então o hidratante ele ajuda a selar essa barreira e protege contra o surgimento de espinhas. Então seriam os 3 produtos básicos? Os 3 básicos, sabonete, hidratante e o protetor solar. Aí, na maioria dos casos, além disso, a gente vai precisar usar medicamentos. A gente muitas vezes usa medicamentos em gel, muitas vezes usa medicamentos por via oral, como comprimidos. Mas o básico, assim, o que todas as pessoas com acne devem usar, sabonete, hidratante e protetor solar. Bom, quando existe uma grande quantidade de acne na pele, né? Então, alguns especialistas, eles indicam a medicação oral. Mas essa medicação tem uma série de cuidados, né? Tem a questão da idade. Quando que ela é indicada, doutor? Então, a gente classifica a acne de acordo com o aspecto das lesões. Muitas vezes, quando as lesões são muito intensas, lesões que a gente chama de nódulos, que são aqueles caroços por dentro, ou cistos, que são aquelas que soltam secreções, geralmente são quadros de acne que precisam de tratamento por via oral. Nesses casos, existem diversos medicamentos que a gente pode fazer. A gente muitas vezes faz antibióticos, faz probióticos e faz a isotretinoína. Então, nesses casos mais graves, nesses casos mais intensos, a gente lança mão desses medicamentos que, como você falou, são medicamentos que a gente precisa acompanhar muito de perto pelo risco de efeitos adversos, mas quando são acompanhados de perto, eles têm um excelente resultado e os efeitos adversos são muito mais tranquilos de lidar. Geralmente são muito mais seguros, são remédios mais seguros. A limpeza de pele, ela é indicada para prevenir a questão das espinhas? Esse também é um erro frequente. A gente pode fazer a limpeza de pele, ela é um ajudante para o nosso tratamento, porque vai tirar os cravinhos, que são a fase inicial da acne, mas muitas vezes as mães dos adolescentes, elas têm na limpeza de pele a sua principal opção de tratamento. E a limpeza de pele isoladamente não é capaz de resolver a acne. A gente faz uma limpeza de pele, tira todos os cravinhos da pessoa, 5 dias depois volta tudo de novo, porque a pessoa não está tendo os cuidados com a pele que a gente tem que ter, os medicamentos que precisa para poder manter a acne segura. A alimentação, ela influencia no surgimento de espinhas? Influencia. Isso também é uma questão que tem sido muito estudada. Existem alguns alimentos que já foi demonstrado cientificamente que pioram muito a inflamação das espinhas e a oleosidade da pele. Por exemplo, alimentos muito ricos em açúcares, doces, alimentos muito ricos em gorduras, como frituras. A gente vê muitos adolescentes piorando a acne, por exemplo, após ingerir muito brigadeiro, ingerir muito chocolate, batata frita, entendeu? Existia um mito, né, do chocolate. O chocolate piora as espinhas. Hoje em dia a gente sabe que não é o chocolate piora, mas não é o chocolate que piora. O que piora a acne é o açúcar do chocolate, é o leite que está dentro do chocolate, entendeu? Muitas vezes aquele chocolate que é 100% cacau não tem tanta piora de acne. O problema é o leite e o açúcar que estão embutidos em alta quantidade. Ok, então, muitíssimo obrigada, doutor Jones, pela sua participação aqui no Vida Saudável, para trazer essas informações que eu acho que muita gente se interessou, porque a acne ela afeta também adolescentes, mas também afeta adultos também, né? Com certeza, com certeza. Eu agradeço pelo convite e eu acho que o recado mais importante é não tratar essa fase como uma fase comum, tratar como uma doença.
Ok, então, gente, eu conversei aqui com o Dr. James Lima, ele é dermatologista. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Obrigado.